Injustiça. Eu senti injustiçada. Próxima aula vai ter que apagar. A próxima aula vai ser Então vamos lá, né, gente? Vamos começar. Porque o assunto é meio longo hoje, né? Toxes. Quais são as doenças que envolvem as toxes? Citomegalo, herpes, sífilis. Olha. Esse Não. Sífilis. Tem literatura que esse O, o TO, usa como outros, certo? Não só como TO de toxo, certo? O de outros, por exemplo. Quais seriam essas outras infecções congênitas? HIV, sífilis já tem. Zika, hepatite, principalmente as hepatites e o HIV, certo? Outros vírus também, Zika vírus, chikungunya, pode ser infecções congênitas. Pode estar também, tá? Mas o que a gente vai focar hoje? Na toxo, rubéola, citomegalo, herpes e sífilis. Dentro delas, qual que a gente vai cobrar de vocês? Principalmente toxo e sífilis, porque são as principais, certo? As que a gente mais vê, as maiores incidências, aquilo que vocês vão pegar muito na prática, e não é pouco, é muito, tá? Toxo, rubéola, citomegalovírus e sífilis. Ela vai pedir sífilis e... Repete de novo. Tóxico, rubéola, citomegalovírus e sífilis. Rubéola, citomegalo, herpes e sífilis. Tá. E a principal que você vai cobrar é As principais que a gente cobra e que a gente vai focar bastante é toxo e sífilis, tá? Então vamos lá. Essas infecções congênitas representam uma importante morbimortalidade desses recém-nascidos, certo? O que essas doenças causam nessas crianças? Principalmente malformações. Elas estão associadas também a partos prematuros. Crianças pequenas para a idade gestacional, restrição de crescimento intrauterina e óbito também. Às vezes aquele bebê que ele foi a óbito ali antes de 20 semanas de gestação por conta de malformações, aquele aborto espontâneo, porque às vezes o nosso corpo identifica que esse bebê não é viável e acaba que resolve por si só, certo? Então acontece muito óbito intrauterino, trabalho de parto prematuro e restrição de crescimento além das más formações, tá? Então a maior parte das crianças, elas não apresentam aqueles sintomas clássicos ao nascimento. A maioria não apresentam. A grande maioria só apresenta os sinais lá tardiamente na infância. Geralmente não nasce aquele menino clássico, cheio de lesão de sífilis, por exemplo. Isso não acontece. O que acontece muito é a gente pegar essa criança lá na frente com todas as consequências da doença, certo? Então, sintomas tardios, ou mesmo até na idade adulta, é o mais comum da gente pegar as consequências dessas doenças. Quando esses RNs apresentam sintomas ao nascimento, os sintomas clínicos, como tudo na neonatologia, é muito variável, é muito inespecífico, ou seja, os mesmos sintomas podem aparecer em várias doenças, certo? Que pode acontecer tanto com lesões isoladas quanto com acometimento multissistêmico. Será que é sepsis neonatal ou é uma infecção congênita? Né? Isso aí tudo deixa a gente com um pezinho atrás da orelha. As manifestações
manifestações, então, não são específicas. E o diagnóstico a gente vai fazer através dos exames laboratoriais e, claro, história clínica dessa mãe, né? Se a mãe fez os exames no pré-natal ou não fez esses exames no pré-natal, como que estavam esses exames no início do pré-natal, no meio do pré-natal e no final do pré-natal? Por isso que a gente pede, por isso que o obstetra, né, pede os exames sempre. A mãe descobriu a gestação, a gente pede todos esses exames. A gente, das infecções congênitas, né, pede o HIV, pede o VDRL, vai pedir ali hepatite B, vai pedir hepatite C, vai pedir GM-GG para tóxico, vai pedir o GM-GG para rubéola. Então isso a gente precisa ser criado desde lá da obstetrícia, certo? É o primeiro passo para a gente não ter consequências mais sérias para esse bebê, é que a gente tenha esse diagnóstico, ou possível diagnóstico, lá desde a gestação. Se a mãe fez o pré-natal, a gente sabe que essa mãe era IgM e IgG negativo lá no primeiro trimestre. No segundo trimestre começou a ter um IgM positivo para tóxico, por exemplo, certo? A gente já se prepara para receber esse bebê, possivelmente com toxoplasmose congênita, certo? Então, doenças, tóxico, rubéola, citomegalo, herpes e sífilis, e o quadro clínico dessas doenças é muito semelhante. O que eu vou fazer nessa aula? Não vai ser explicado assim, doença por doença específica. Eu vou pegar o quadro geral de sinais e sintomas e a gente vai falar sobre eles, certo? Então, as manifestações congênitas, elas são influenciadas por alguns fatores, né? Que micro-organismo que foi esse, né? É o da toxoplasmose? É o da sífilis? É o do citomegalo? Né? Então, depende do organismo, vai ter um efeito específico na formação desse bebê. A idade gestacional que foi acometido, que a mãe pegou essa doença, foi acometido já no terceiro trimestre com a toxo, é completamente diferente dela ter sido acometida com a toxoplasmose no primeiro trimestre de gestação, certo? Foi sífilis lá desde que descobriu a gestação. Não, ela pegou sífilis lá no final da gestação, certo? É completamente diferente a forma da gente pensar em relação à idade gestacional e ao cometimento dessa doença, tá? A presença ou ausência de imunidade materna junto com essa infecção, a mãe tem HIV positivo? Não tem HIV positivo, né? Ela tem imunidade ou não tem imunidade? Como que como que esse bebê se contaminou? Foi intraútero? Foi na passagem pelo parto, né? Questão da herpes, ela tem lesão ativa, né? Foi lesão que foi do trato genital da mãe? Ou ela pode ter pegado esse ter contato pós-nascimento com herpes, né? Deixa eu ver. E embaixo aí, uma parcela considerável das crianças são assintomáticas e essas infecções podem ser inaparentes durante longo período e aparecer só tardiamente. Então, o que a gente tem de apresentação muito sistêmica nesses bebês de TORCHs no geral? O que pode apresentar? O que esses bebês podem apresentar? Defeitos cranianos, microcefalia, certo? Macrocefalia, hidrocefalia, esses bebês podem ter, né? Ali, ó, small head, pode ter a microcefalia. Esses bebês podem aparecer já com catarata congênita, conjuntivite, córeo-retinite. Esse bebê pode ter problemas cardíacos, defeitos cardíacos, né? Já pode nascer com pneumonia. Esse bebê tem hepatosplenomegalia, certo? Esse bebê tem ou não tem lesões de pele, tudo isso pode aparecer com sintomas inespecíficos, certo? Se eu estiver falando rápido, eles pedem para voltar, tá? Uma das manifestações muito comuns das TORCHs são as manifestações do trato ocular, que está nos olhinhos das crianças.
Então, assim, ela pode e pode não estar presente ao nascimento. Nos casos mais graves, elas vão estar presentes ao nascimento. Nos casos, em outros casos, pode aparecer mais tardiamente. Então, o que a gente faz com esse bebê que a gente diagnosticou como uma tortes? O acompanhamento dessa criança lá na frente é importantíssimo para a gente pegar essas possíveis lesões e evitar que essa criança tenha uma cegueira, certo? A maioria só pode ser diagnosticada por meio da fundoscopia. Então, todas as crianças que tem suspeita de infecção congênita precisa realizar a fundoscopia, que é um exame feito pelo oftalmologista, certo? A gente faz um TRV ao nascimento, certo? O pediatra faz o teste do reflexo vermelho lá durante a sala de parto, meu Deus. Durante a sala de parto, a gente pode fazer essa triagem desse olhinho. A gente já pode ver se não tem um reflexo vermelho direitinho, esse reflexo é esbranquiçado, esse reflexo tá estranho, a gente manda também para fundoscopia. Mas qualquer infecção congênita ou suspeita dela, a gente precisa já ter a avaliação desse hospital, certo? Mesmo a gente fazendo o TRV e não dando normal, precisamos de fundoscopia para esses bebês. Por quê? Porque pode levar principalmente a cegueira. Quais as doenças podem dar a cegueira? Principalmente toxo e a rubéola. Então, o que a gente tem de manifestações oculares em cada doença? Então, na toxo, a gente pode ter estrabismo, nistagmo, catarata congênita, descolamento da retina, atrofia, né, do nervo óptico. E o que é mais comum, que vocês vão ver que tem praticamente em todas as doenças, que é a corioretinite, certo? Da rubéola. É específico esse sinal, lembrem desse sinal da rubéola. Retinopatia em sal e pimenta. É uma das características da doença da rubéola, é essa retinopatia em sal e pimenta, tá? Catarata, glaucoma, distúrbios dos órgãos motores, acitomegalovírus também, corioretinite, hipoplasia do nervo óptico, sífilis, corioretinite, essa uveiite granulomatosa, uma coisa que também tem mais na sífilis, tá certo? Opacidade da córnea, úlcera, glaucoma, da herpes, principalmente a conjuntivite, tá, meninos? Aparece muita conjuntivite por conta da herpes. Corioretinite também, neurite óptica, atrofia, microcórnea, microoftalmia e a zoster também, corioretinite, catarata congênita, atrofia de nervo óptico. Vocês estão vendo que tem várias iguais em todas elas, estão vendo os sinais mais inespecíficos, certo? Em todas elas, mas cada um tem aquele ponto-chave. O sífilis é a uveíte, a rubéola, a retinopatia em sal e pimenta, certo? E as manifestações do sistema nervoso central que as toxes podem causar? As principais, né, mais comuns é a microcefalia, hidrocefalia, convulsão e anormalidades do tônus muscular. É a principal causa, gente, de surdez, perda visual, paralisia cerebral e epilepsia são as infecções congênitas, tá? Dúvidas até aqui? Alguém falou assim? Dúvidas até aqui? Mesmo se tiver uma infecção e o bebê não presta, nasce pode tratar igual. Aí depende. A mãe foi tratada na gestação, a mãe não foi tratada, vocês entenderam? Aí a gente vai ver lá abaixo do tratamento, tá? O bebê não tem corioretinite ao nascimento. Foi avaliado, fez a fundoscopia, não tem. A mãe foi tratada, aí a gente vai ponderar, tem critérios que a gente usa para tratamento ali ou não, certo?
Ah, esse bebê, a mãe não fez o tratamento adequado e mesmo assim não tem corioretinite, não tem outros sinais e sintomas. O raio-x de ossos longos, por exemplo, nesse bebê que foi contaminado com sífilis durante a gestação, está normal, mas a mãe não foi tratada adequadamente, o VDRL dele ali não está compatível com o da mãe, a gente vai tratar, mesmo o bebê não apresentando sintomas. Por quê? Igual a gente falou, tem sintomas que não vai aparecer logo ao nascimento. Às vezes, a gente não tratou aquele bebê naquele momento, lá aos 6 meses, ele já pode começar com sinais de estar perdendo a visão, certo? De catarata, da própria corioretinite, tá? Então, por isso que a gente leva os critérios em relação ao tratamento, tá? Mesmo que ele não tenha sintomas específicos naquele momento do nascimento. Ó, a meningoencefalite pode estar presente na infecção por citomegalo, rubéola, herpes, principalmente por essas. E aí, o que o bebê vai apresentar? Irritabilidade, aquele bebê molinho, aquele bebê que a gente palpa a fruta dela e está tensa, ela não está molinha, né? Ou então ela está extremamente abaulada, a gente dá pra ver que o couro cabeludo está sobressaindo ali à volta craniana. A microcefalia é muito comum também no citomegalo, na varicela zoster. A microcefalia é muito comum também ali no Zika vírus, né? Naquele surto que a gente teve do Zika vírus. Chikungunya também era muito comum a gente ter a microcefalia. A macrocefalia, o que acontece? É aumentado o líquido dentro da cabeça. Quando esse líquido, né, que é o líquor, aumenta dentro dessa cabeça, faz uma pressão lá dentro e faz essa cabeça ficar grande. Macrocefalia, que normalmente é causada pela hidrocefalia, né? E é muito vista na toxoplasmose. E as crises convulsivas podem ser por causa da microcefalia, por conta da macrocefalia, desse aumento dessa pressão intracraniana. Então, ela é muito mais inespecífica e pode aparecer em várias doenças. A microcefalia é principalmente causada pela hidrocefalia? Não. A macrocefalia é causada pela hidro. Por que a cabeça fica grande? Porque aumenta o líquido, tem uma pressão muito grande lá dentro. E os ossinhos da criança são todos abertinhos, não é calcificado ainda. Então, se aumenta o líquido e aumenta a pressão, essa cabeça cresce. Certo? O que é muito comum também são as calcificações. Como é que a gente vê essas calcificações cerebrais? Quando a gente tem esse bebê com suspeita das infecções congênitas, a gente pede ultrassom transfontanela, né? Ou já pede uma tomografia da cabeça desse bebê, dependendo das manifestações clínicas que ele apresenta, certo? Faço lá uma ultrassom transfontanela, já está aparecendo calcificação, né? Isso já é um sinal de complicação dessa infecção congênita, tá? Então, citomegalovírus, 50% dos casos já vai ter calcificação. A toxoplasmose também é uma doença que aparece muita calcificação. E a calcificação compõe a tríade clássica da toxo, que entra a corioretinite, essas calcificações cerebrais e hidrocefalia, certo? Isso é muito importante. Tríade da toxoplasmose. Anotem. Tem outro slide também, olha lá, calcificações, tríade da toxoplasmose congênita, corioretinite, calcificação, hidrocefalia. Vou repetir de novo, tríade da toxoplasmose, corioretinite, calcificação, hidrocefalia. Entenderam, né? Não vai Certo. Então, esse padrão de calcificação é bem comum periventricular e próximo aos núcleos da base. E podem aparecer em qualquer lugar dentro do parênquima. E os principais doenças que aparecem calcificação, toxo e citomegalo. E pode estar presente desde o nascimento, tá? E as infecções por herpes
Herpes vírus o local é diferente, né? Que é próximo do tálamo e dos núcleos da base. Manifestações cutâneas. Um monte, né, gente? Cada uma tem um monte. Então, citomegalo. Ela vai... quando ela tem sintomatologia, né? Quando ela for sintomática, esse exantema vai ser uma das coisas que vai estar presente. Esse exantema petequial, parecendo os pontinhos vermelhos, tá? Toxoplasmose, exantema petequial purpúrico, também parecido com o citomegalovírus. Tá vendo que é a mesma apresentação clínica para várias doenças, certo? Rubéola, exantema purpúrico. Lembrem disso, rubéola, exantema purpúrico. Sífilis, exantema maculopapular, com descamação, vesículas e bolhas rotas. Olha só, típico da sífilis. Então vamos lá, ó. Placas com condiloma plano pode eventualmente estar presente na sífilis. Vocês estão vendo as bolhas, principalmente as bolhas, as placas. Herpes simples. Então o exantema da herpes é o exantema vesicular difuso, é uma coisa mais difusa, mais agrupada, né? Evolui para clorostas e pústulas. E geralmente o caso de herpes disseminado vai estar associado com a meningoencefalite. Varicela zoster, as lesões cutâneas cicatriciais em zigue-zague. Então, a forma perinatal, a doença clássica são vesículo, pustulosas, disseminadas, e geralmente esse quadro é mais grave, certo? Então, vesículo, pustulosa, disseminada, varicela zoster, e o quadro é mais grave. A herpes simples é um exantema vesicular difuso e agrupado. A sífilis, esse exantema macropapular com descamação, presença de bolhas rotas ou não. Toxoplasmose, exantema petequial purpúrico. Rubéola, exantema purpúrico. Citomegalo, exantema petequial purpúrico. Certo? É isso que vocês têm que lembrar. Não, eu dei os tópicos de cada um. As principais lesões. Foi o que eu falei agora. Tá aí. Eu vou mandar pra vocês os slides também. A hepatosplanomegalia é comum nas infecções congênitas com manifestação precoce. Então, geralmente, criança que tem manifestação precoce sempre tentem procurar hepatosplanomegalia, certo? Geralmente, nos casos do citomegalovírus, é muito comum o aumento do baço desse bebê. Aumento também de transaminases hepáticas, pode chegar até ter uma hepatite grave. Então, citomegalo pode ter hepatite grave, aumento de fígado e baço. Distúrbios hematológicos, assim como a sepse também, pode aparecer lá uma plaquetopenia, também é comum nas infecções congênitas, tá? Anemia também pode aparecer nessas infecções congênitas. No parvovírus B19, ela pode ser mais intensa ainda, tá? Pode fazer até suficiente para fazer insuficiência cardíaca e hidropsia congênita. Anormalidades esqueléticas, presença de lesão destrutiva na metáfise e na diáfise de ossos longos. Qual é a doença mais comum que pode fazer esses achados? Sífilis, exatamente. Então, osteocondrite, periostite, né? A gente encontra muito nos raios-x
ver nos raios-x de ossos longos desse bebê com sintomatologia da sífilis. E o acometimento costuma ser bilateral, simétrico, tá? Se acometer uma perninha, pode procurar na outra. Também vai ter. Então a gente sempre vai fazer esse exame radiológico na suspeita da sífilis, tá certo? Mesmo no caso suspeito, a gente vai fazer o raio-x de ossos longos. E não está presente na toxoplasmose esse achado, tá? É na sífilis. Na toxo não vai ter essas alterações. Essas alterações esteléticas são mais comuns na sífilis, todas elas, tá certo? Malformações cardiovasculares, resistência do canal arterial, estenose de artéria pulmonar, coartação de aorta, mais comum na rubéola, tá? Por quê? Porque a rubéola causa dano nas paredes vasculares e pode ter lesões obstrutivas. E aí acontecem essas malformações. Manifestações generalizadas. Essa criança está parecendo séptica, né? Confundindo com sepse. Essa criança está com icterícia. Uma das coisas que faz icterícia sem motivo, tá? Assim, sem motivo aparente é icterícia. Então, o bebê que faz icterícia neonatal, aquele bebê ficou amarelinho, mas ele não tem compatibilidade alveolar com a mãe. Ele está ganhando peso, ele está evacuando normal. Esse bebê tem uma icterícia importante, vamos investigar esse bebê, certo? Vamos pedir os exames desse bebê. Bebê com hepatosplenomegalia, bebê com peteca, bebê com plaquetopenia é sinal inespecífico muito sistêmico, mas precisa ser investigado o porquê dessas causas, tá certo? Então, a diferenciação desses sintomas para sepse pode ser difícil, concordam? São os mesmos sinais e sintomas. E as alterações no líquor? As principais alterações no líquor, gente, são esses aqui, ó. Leucócitos acima de 25 por ml e as proteínas acima de 150 miligramas por decilitro nesse líquido, tá? Isso principalmente no VDRL, tá? Isso acontece na infecção por sífilis também, tá certo? Então, que tipo de alteração não pode apresentar no líquor desse bebê? Aumento dos leucócitos e também aumento das proteínas desse líquido. Combinado? Então, diagnóstico é sorológico. Diante de um quadro clínico suspeito, diante de evidências em que a mãe possa ter tido uma infecção durante a gestação ou uma infecção crônica, é imprescindível a realização desses testes confirmatórios nesse bebê. É realizados testes de sangue, certo? E às vezes é necessário a gente fazer também o líquor desse bebê, né? Agora, exames feitos antes desse bebê nascer, que é coletado às vezes o líquido amniótico dessa mãe, aí a gente está falando de locais de primeiro mundo. A gente sabe que tem esses exames que existem, mas aqui, principalmente no Brasil, nas nossas regiões, talvez nos grandes centros ainda tenha, mas aqui a gente não consegue fazer esse tipo de exame, tá, gente? É exame específico do líquido amniótico antes do bebê nascer. Então, o diagnóstico sorológico da rubéola em relação ao diagnóstico da mãe, em relação ao diagnóstico do recém-nascido. Então, na mãe, ela apresentou aquele IgM específico para a rubéola até 12 semanas após a infecção, IgG específico persistente. E essa mãe apresenta o PCR positivo no líquido amniótico, a gente faz o diagnóstico da rubéola. Agora, no recém-nascido, esse recém-nascido tem IgM específico, né, o IgM para a rubéola.
até 3 meses de idade, está positivo para rubéola. IgG específico persistente, entre 6 e 12 meses de idade, positivo. E a detecção do vírus pela secreção, né, urina, líquor, até 1 ano de vida, também é diagnóstico de rubéola. Citomegalovírus, a gente vê em relação à soroconversão da mãe durante a gestação. Era IgG negativo e vira IgG positivo do exame do primeiro trimestre para o segundo trimestre. A gente já considera a infecção por toxoplasmose. Ou ela apresentar IgM positivo em qualquer idade gestacional. Dá para fazer... Pergunta? De novo, o PCR do líquido amniótico e a cultura do líquido amniótico. Diagnóstico do recém-nascido, então a gente pode fazer essa cultura da saliva e da urina e sendo positivo até 12 e 24 meses de idade. IgM positivo até 3 semanas de vida e IgG positivo se não tiver. Se for IgG negativo, a gente fala que tem ausência de infecção. IgG positivo já é diagnóstico de citomegalovírus. E o PCR no sangue e na urina desse bebê. O diagnóstico sorológico da toxoplasmose. A mãe soroconverteu durante a gestação. A gente vê em relação aos aumentos de título desse IgG dessa mãe, até 4 vezes. A gente faz o teste de avidez, né? Se ela tem um teste de avidez alta, indica infecção de 12 a 16 semanas prévias desse teste de avidez. E o PCR também do líquido amniótico. Diagnóstico do recém-nascido, se apresentar o IgM específico ou o IgG persistente após 12 meses de vida. E também o PCR positivo no sangue e na urina desse bebê. Tudo isso é diagnóstico de toxoplasmose nesse bebezinho. De herpes. É tudo maçante, tá, gente? Isso aí a gente não cobra tão específico assim, tá? É só pra vocês saberem que tipo de exames a gente tem que observar nesse bebê, tá? Foquem um pouquinho mais no diagnóstico do recém-nascido. O que o recém-nascido tem que ter, tá bom? Após o nascimento, como é que faz esse IgM-IgG desse bebê após o nascimento, tá? Então, como a gente faz o diagnóstico do recém-nascido? Cultura dessas vesículas ou da conjuntiva, quando é presente a conjuntivite, sangue ou no líquor, né? A gente vê se tem IgM positivo e pode fazer esse teste de sangue que é pouco sensível. Isso eu não vou cobrar de vocês, tá? E o teste sorológico da sífilis. Então, diagnóstico da mãe. A gente sempre vai fazer o rastreamento gestacional. Deu VDRL positivo, a gente já considera como diagnóstico de sífilis para essa mãe, tá? E a gente faz, depois que fez o VDRL positivo, tem os testes confirmatórios específicos. Diagnóstico do recém-nascido. Então, quando esse bebê nasceu, a mãe foi VDRL positivo, durante a gestação, teve algum VDRL positivo, a gente obrigatoriamente vai fazer o VDRL da mãe e do bebê ao nascimento. O bebê nasceu, tem que coletar VDRL da mãe e VDRL do bebê, certo? E aí a gente vai fazer o teste não treponêmico. E se ele for maior do que o materno em 2 diluições, a gente já considera esse bebê infectado. E qualquer teste treponêmico positivo, que são os testes mais específicos. Só uma pergunta, porque no tratado da FPP, ele fala que para os testes não treponêmicos tem que ter maior que 4 titulações. Depois de fazer uma vez, tem que fazer outra vez. Tem que fazer 2 vezes para confirmar, porque não é totalmente específico. É sensível, mas é específico. E daí a gente faz o teste treponêmico para confirmatório, para confirmação. Olha, na prática a gente considera 2, tá? E aí a gente tem a nossa tabelinha, porque daí a gente vai considerar como que foi o tratamento dessa mãe. Essa mãe foi tratada adequadamente ou não foi tratada adequadamente?
E aí, conforme a mãe foi tratada adequadamente, esse bebê pode ter alguns sintomas ou não, vai depender disso aí pra gente realizar o nosso tratamento, certo? Então a mãe foi adequadamente tratada, mas esse bebê tem sintomatologias, a gente vai fazer os exames desse bebê, vai pedir o raio-x, vai fazer a punção lombar, vai fazer o hemograma desse paciente. Se o líquor deu normal, a gente vai tratar com o esquema da penicilina. A gente vai tratar com esse esquema A1, que é da penicilina. Acho que é benzatina ali. Tá muito pequeno. O computador não tá Não, tá menor ainda. Peraí, eu vou abrir aqui uma coisa pra vocês. Eu até enviei no Classroom, tá, gente? Tá mais fácil de ver. Alguém sabe como é que colocou essa imagem ali, gente? Cadê lá? Não tô ligado, sorte aqui. É só lá, sempre. Levantar, de afirmar ou acalmar por completo sem quê? Ah, entendi. Vocês estão mais matando. Esse jeito não é aquele negócio pra colocar as coisas. Aparece um cavalinho na tela. Vamos lá então. Ó. Mãe não tratada ou inadequadamente tratada. Essa mãe que não foi tratada, esse bebê é sintomático. A gente vai pedir os exames desse bebê, certo? Esse bebê tem o líquor normal, a gente vai tratar com a penicilina cristalina. Porque a mãe não foi adequadamente tratada. Aí tem as doses aqui em cima. Penicilina cristalina. Tá vendo? 2 doses por dia, nos primeiros 7 dias, e depois 3 doses por dia, até fazer 10 dias. Esse bebê é sintomático e também de alteração no líquor, a gente também vai tratar com penicilina cristalina. Ah não, essa mãe não foi tratada, mas o recém-nascido é assintomático. E os exames desse bebê vieram normais. A gente vai fazer 1 dose de penicilina benzatina, bezetacil. Igual dá no adulto, a gente consegue dar na criança também. Ó. Benzatina, dose única, aqui ó, intramuscular, 1000 unidades por dia. Então, mesmo se o bebê estiver sintomático, ele vai fazer o tratamento? Mesmo se ele estiver assintomático, mas a mãe não foi tratada adequadamente, e mesmo com os exames normais, a mãe não foi tratada, a gente sempre vai tratar esse bebê, Sim. certo? A gente só precisa saber se a gente vai fazer dose única de penicilina benzatina ou se a gente vai fazer o tratamento completo dos 10 dias com a penicilina cristalina. E como que eu sei, professor, se eu vou fazer um ou outro? Porque assim, é porque teve um caso que eu tava vendo que tinha uma mãe que ela era soro positivo, e aí iam fazer o tratamento lá
e aí fizeram tudo errado lá, que ela descobriu no início lá, que ela poderia possivelmente estar. Aí foram fazer o tratamento, e o tratamento, acho que, se eu não me engano, era... Você dá tanto uma semana, aí dá 2 semanas, aí dá outro, dá 3, dá outro. São 3 injeção, doses, né? São 3 doses de 2 milhões e 400 para mãe semanal. Então ela tem que fazer 3 semanas de um bezetacil em cada bumbum. Aí eles fizeram um tratamento errado nela. O que aconteceu? Eles só deram uma e não deram as outras. Que a mulher falou lá que ela não precisava, só que aí depois do parto, o bebê parece que deu alguma coisa lá, e eles descobriram que o bebê tava com VDRL, acho que, não sei se era positivo, reagente, sei lá, não lembro mais. Mas aí ele tava sintomático total, e aí não tinham feito nenhum tratamento, feito nada. Aí a gente tem que seguir o protocolo. Só estavam acompanhando. O protocolo é mãe não tratada ou inadequadamente tratada, aqui ó, mesmo ele estando assintomático, a gente vai fazer os exames, mesmo estando normais, a gente precisa fazer pelo menos a dose única de bezetacil, certo? Agora a mãe que tratou adequadamente esse bebê tem sintomas, mesmo a mãe sendo tratada, a gente vai coletar os exames e o líquor desse bebê. Se tiver normal, mas ele está sintomático, a gente vai tratá-lo também. Se esse líquor for alterado, vamos tratá-lo também. Se esse bebê for assintomático e a mãe foi adequadamente tratá-lo, a gente vai ver em relação ao VDRL da mãe e do bebê. O VDRL materno, ele é menor do que o do bebê, menor ou igual, ou ele é maior. A gente sempre vai coletar os exames, certo? Coletar os exames para decidir. Então, exames normais, líquor normal desse bebê com VDRL, que pera lá. B, assintomático, mãe adequadamente tratada. O VDRL é o nosso parâmetro. Então, o VDRL é menor do que o materno ou maior do que o materno. Vamos coletar todos os exames. Exames alterados, a gente vai fazer penicilina cristalina. Líquor alterado, penicilina cristalina. Exames normais, líquor normal, a gente vai fazer uma dose de benzatina. Se esse VDRL for negativo, aí a gente pensa em infecção como provável e a gente pode ou observar esse bebê, porque os sinais são inespecíficos ao nascimento, mas pode aparecer lá aos 6 meses, ou a gente já pode optar por fazer uma dose única de bezetacil. Se esse VDRL até 24 semanas de vida desse bebê for negativo, ele realmente não está infectado. Se esse VDRL começar a ficar positivo, esse bebê foi infectado e a gente vai tratá-lo também. Na maioria das vezes a gente vai fazer pelo menos um bezetacil nesse bebê, certo? Eu sou sempre vou dar um medicamento para ele. Só não quando o bebê for assintomático, a mãe for tratada e o VDRL do bebê for negativo. Mas não falta tratar bezatina ou serrote. Aí você pondera. Certo, vamos voltar então. Então vamos lá, muita coisa, mas vamos treinar, tá? Caso clínico, recém-nascido do sexo masculino, idade gestacional de 39 semanas, o capurro, não tem o capurro, idade gestacional de 39 pelo capurro, o peso foi 2.980 de parto cesárea por desproporção cefalopélvica. O ato desse bebê foi 8,9. Ele, ao exame físico, apresentava uma esplenomegalia, chumbaço, a 3 centímetros do rebordo costal. Perímetro cefálico de 31
36. A mãe tinha 28 anos, realizou o pré-natal em toda a gestação. Com 10 semanas, as sorologias de sífilis, HIV e hepatite foram negativas. O exame protóxico mostrava IgM negativo e IgG de 164. Com 35 semanas de gestação, realizou ultrassonografia e evidenciou hidrocefalia fetal. E aí, o que vocês acham? A mãe teve toxoplasmose no início da gestação. Mas o IgM dela é negativo. E aí? Mas o IgG dela é alto, certo? Geralmente o valor positivo para IgG, gente, é acima de 10, tá? Então, assim, IgG alto, a gente precisa ficar de olho. IgG alto, bebê com sintoma. Quais exames a gente vai pedir para esse bebê? Se a gente pensou em toxoplasmose, quais exames a gente vai pedir para esse bebê? Vamos lá. Aqui nessa mesa, um exame. PCR do quê? Da urina. Certo. Essa mesa. Outro exame, não? A própria sorologia. Certo. A gente está pensando em tóxico. Qual é o exame que a gente vai pedir para o bebê? A gente está pensando em toxoplasmose. Lembre das complicações. Ó o caso de novo. Evidenciou hidrocefalia. Oftalmo, fundoscopia, a gente sempre vai pedir, lembre da fundoscopia. Qual mais? Ultrassom das fontanelas, ou também tomografia de crânio para a gente ver as calcificações. Muito bem. E o líquor, tá, gente? Líquor, a gente vê as células e as proteínas, tá? E aí esse exame deu sorologia para toxoplasmose, o IgM negativo, mas o IgG é alto. PDRL negativo. E ó, olha a fundoscopia desse bebê. Corioretinite em atividade. Na ultrassom da fontanela e na TC de crânio. Foi visto hidrocefalia e calcificações cerebrais. Diagnóstico desse bebê? A gente torce. Não tá errado. Errado não tá, né? Então, a gente pensou então na infecção congênita de toxoplasmose para esse bebê, certo? Então, por que a gente pensou? Hidrocefalia, a corioretinite, a esplenomegalia, né? O IgG para toxoplasmose de altos títulos e também tem os antecedentes maternos. Dado na gestação, a gente viu que ela tinha o IgG bem aumentado, né? Então, altamente sugestivo de toxoplasmose congênita para esse bebê. E como é que a gente trata a toxo, meninos? A mesa da porta. Pirimetamina e ácido Pirimetamina. Como esse bebê tem alterações oculares, o que mais a gente faz? Corticoide. Certo? Então a gente vai fazer a sulfadiazina, vai fazer pirimetamina. Gente, a gente vai cobrar de vocês agora nome de medicação. Eu não vou cobrar de vocês agora doses, nem cálculo de doses, tá certo? Tem que saber o quê? Quais são as medicações, certo? Então, sulfadiazina, pirimetamina, é ácido folínico, tá? E a prednisolona, se houver presença de corioretinite em atividade.
Ou se tiver também lá no líquor uma proteinorraquia muito grande, maior do que 1000, certo? Então, a gente pode usar até melhorar essa fase do processo inflamatório desse bebê, o corticoide. Mas aí esse tratamento depois da sulfadiazina, pirimetamina e o ácido folílico, esse bebê vai usar até o primeiro ano de vida, certo? Todo o primeiro ano de vida desse bebê vai fazer uso dessas medicações. Tratar normalmente fala do uso da medicação de tiramicinha, para reduzir a produção da mãe do feto. Mas aí é lá na gestação. Não, mas quem faz isso, tá sendo Mas aí quem faz o tratamento é o ginecologista. A gente está falando aqui do bebê, você entendeu? Aqui é o tratamento do bebezinho depois que ele nasce. De que? De frequência? Ele chegou a usar. E aí acaba que esse bebê pode sim apresentar menos sintomas do que apresentaria normalmente. Pode ser já um bebê assintomático, por exemplo, tá? Mas também vai depender de qual fase a gente conseguiu alcançar essa mãe. Se essa mãe pegou esse toxoplasmose lá no primeiro trimestre e a gente só conseguiu alcançar ela no último trimestre, a chance desse bebê ter muitos sintomas, mesmo usando essa medicação, é muito grande. Concorda? Então... Professora, vocês não cobraram dose? Não vou cobrar dose, tá? Tenham assim, escrevam para quando vocês chegarem lá no internato, vocês terem uma memória fotográfica, assim, mais ou menos da dose, tá? Então escrevam, sulfadiazina, na hora de estudar, escrevam a dose, mas na hora de eu cobrar para vocês, eu vou perguntar quais são as medicações, tá certo? E o segmento desse bebê? Então, durante o primeiro ano de vida, ele vai ser avaliado o IgG desse bebê, cada mais ou menos 2 a 3 meses, mesmo tendo resultado sorológico negativo. A gente suspeitou de toxoplasmose, esse bebê vai ser criado até 1 ano de idade, tá? As crianças que estejam usando as medicações, elas têm que ser avaliadas semanalmente nos primeiros 2 meses de vida, exatamente por causa das toxicidades e os efeitos adversos dessas medicações. E as avaliações oftalmológicas desse bebê têm que ser feitas pelo menos de 6 em 6 meses, tá? Ou se a criança apresentar alguns sintoma antes, demonstrando sinais que não está enxergando, sinais de piora, né, a gente vai fazer quando for necessário. E depois, lá pra frente, depois que passou esse 1 ano de vida, pelo menos uma vez por ano a gente tem que estar criando esse fundo de olho, fazendo a fundoscopia dessa criança, tá? Por quê? Porque essa criança também, por conta das calcificações, de todas as malformações que podem acontecer no sistema nervoso central, a gente vai sempre estar criando o fundo de olho e a audiometria dessa criança, certo? Porque também pode causar deficiência auditiva. Então tem que ser avaliado também junto com esse acometimento neurológico. Os marcos de desenvolvimento dessa criança, lá no desenvolvimento do psicomotor, a gente vai ter que pegar muito a fundo, fazendo os testes dos reflexos dessa criança, ver se ela vai sentar no tempo certo, ver se ela vai falar no tempo certo, ver se vai andar no tempo certo, rolar, tudo isso a gente vai ter que estar avaliando muito bem essa criança, certo? Por causa do acometimento do sistema nervoso central. Audiometria. Eu tirei de mim. Certo. Caso clínico 2. Mariana, lê pra mim o caso, meu amor. Primidiança principal, com 38 semanas de idade gestacional, chegou cedo ao obstétrico. A carteira de gestante aponta para natal de luz tardio, com 20 semanas. Quando descobriu a gestação, o teste rápido para síntese reagente com 22 semanas. Neste momento foi prescrita penicilina inativa. VDRL resultou em para ser fácil. É a diluição. A diluição do VDRL que a gente vai ver, gente, é assim, ó, 1:2. Quando ele é diluído de novo, então ele solta o resultado assim, 1:1. Então o VDRL a gente encontrou na primeira diluição, certo?
Fez 1 para 2, ainda encontrou. Rediluiu de novo, 1 para 8, depois 1 para 16, 1 para 64. Quanto mais diluições esse exame fez e ainda assim constatou doença, quer dizer mais gravidade, entenderam? Então, 1 para 1 quer dizer assim, é uma infecção leve, digamos assim. 1 para 64 é uma infecção importante. 1 para 128, pior ainda. Vocês entenderam mais ou menos isso? É diluição. Então, eles lançam até quando eles conseguem ver a infecção nessa diluição, tá? Então, o VDRL foi 1 para 64. De penicilina de bezatina. Uma vez por semana. O parceiro não foi testado e não realizou qualquer tipo de tratamento. Durante o segmento, o BDRL reduziu até 16. No centro do SED, o teste rápido para sequência reagente. O BDRL foi 1 para 64. E aí? Essa mãe não está adequadamente tratada. Foi inadequadamente tratada. Por quê? Porque o parceiro também tem que ser tratado e tem que ser testado e tratado, certo? A gestante, então, não foi adequadamente tratada, o porquê a gente já falou. Então, quais os exames, então, a gente vai solicitar para esse recém-nascido em que a mãe não foi adequadamente tratada? VDRL, o raio-x de ossos longos, a fundoscopia, lipo e o hemograma, né, gente? Então, tratando-se de mãe inadequadamente tratada, a gente vai investigar completo esse RN. VDRL, no mesmo dia da mãe de preferência, coleta geralmente quase junto, tá, gente? Da mãe e do bebê, tá? No mesmo laboratório, pra gente ter o mesmo parâmetro, porque a gente precisa comparar esse VDRL da mãe com esse bebê. Fez o líquor desse bebê, já com a pesquisa do VDRL também. Vamos fazer o raio-x de ossos longos desse bebê, exatamente para pesquisar as deficiências, as deformidades ósseas, né, as periocondrites. O hemograma desse bebê para a gente ver se tem associado a plaquetopenia ou não, né, de complicação. E o Ministério da Saúde ainda fala para a gente pode realizar as provas de função hepática, TGA e TGP, conforme a condição clínica desse bebê. Se o bebê tem uma esplenomegalia, né, se o bebê tem outros sinais e sintomas, a gente pode solicitar outros exames específicos também, certo? Então, os exames desse recém-nascido demonstrando o VDRL de 1 para 8. O líquor desse bebê veio com celularidade normal e o VDRL do líquor não reagente, certo? Então, o líquor deu negativo, o VDRL desse bebê deu 1 para 8. Raio-x de ossos longos foi normal e o exame físico desse bebê é normal. Como é que a gente diagnostica esse bebê? Então, é sífilis congênita pouco provável, certo? O exame físico, o líquor, o raio-x são todos normais e o teste treponêmico, né, o VDRL não treponêmico, ele é menor do que o da mãe, certo? Se esse bebê tivesse um VDRL maior do que o da mãe, aí era sífilis congênita confirmada e a gente teria que fazer todo o tratamento, certo? É reagente, mas é menor do que o da mãe. Qual que é o tratamento desse recém-nascido? Benzatina, certo? Por quê? Porque o VD é menor do que o da mãe, ele não tem, ele é assintomático, certo? Então, dose única de penicilina benzatina. Se a gente não tem a condição de fazer o segmento desse bebê, esse bebê não vai conseguir ser acompanhado no primeiro ano de vida. Por exemplo, é uma família extremamente pobre, de região distante, é ribeirinho, é alguma coisa assim que a gente sabe que esse bebê não vai ser acompanhado, a gente vai realizar de qualquer forma o tratamento completo com os 10 dias, certo? Se o VDRL for
menor que tua mãe, não é sífilis congênita. Se for maior, é sífilis congênita. É isso. Aí entra nos diagnósticos, espera lá. Meu Deus. Vamos voltar lá na imagem. Mãe não tratada ou inadequadamente tratada. O recém-nascido dela era assintomático. O raio-x de ossos, a função lombar e o hemograma, o PDR estavam normais. E o líquor deu normal. IN assintomático. Raio-x de ossos, função lombar e hemograma, exames normais. A gente vai tratar com penicilina benzatina, certo? E aí a dose da penicilina benzatina é esse aqui, ó. 50 mil unidades dia, dose única. Qual era a pergunta? Eu queria saber quando que vai ser sífilis congênita e quando não vai ser sífilis congênita. Certo. Quando a gente tem exame confirmatório. Mas se eu tiver, qual o valor do VDRL que eu teria para ser confirmatório? Não, olha cá. Valor maior do que o materno, ó. Maior do que o materno, tá vendo? Menor do que o materno, a gente vai considerar fazer só benzatina e tal. Se for maior do que o materno, isso aqui já é confirmado. Certo? Então aqui está confirmado. VDRL é positivo, ó. Recém-nascido assintomático, VD maior do que o materno. Exames alterados, a gente vai fazer aqui, ó, cristalina, penicilina cristalina, penicilina cristalina. A gente vai tratar com a penicilina cristalina quando a gente tem certeza que ele está infectado, certo? Se a gente tem dúvida ou se ele, se a gente tem dúvida se esse bebê pode estar ou não infectado, a gente vai fazer a benzatina, certo? A não ser que deixe tudo negativo, aí a gente vai ponderar que não é uma infecção congênita. Ele não teve essa infecção congênita, certo? Então, bebê sintomático, VDRL maior do que o da mãe, é confirmado. Se a gente vê essa criança tem exames normais, é assintomático, aí sim a gente pensa em provável, tá? Pouco provável, muito provável, a gente olha aqui, ok? Esse que eu mandei pra vocês, tá certo, gente? Eu mandei pra vocês lá no Classroom esse arquivo. Ó, as interpretações da mãe do bebê. Ó, bebê positivo e mamãe e bebê positivo. Fez o teste treponema. Então, transferência passiva para o recém-nascido. Deixa eu ver essa aqui. Sífilis materna recente com possível infecção do recém-nascido. Mãe tratada para sífilis durante a gestação. Mas isso aqui a gente inclui quando é realizado o teste treponêmico. Nem sempre é realizado o teste treponêmico, tá? Não, tem outro aqui. Vamos ver se Parece que tem uma diferença no negócio, porque ou a sífilis congênita é confirmada, ou ela é provável. Certo? Quando ela é negativa, a gente sabe que não teve infecção, se ela quando o recém-nascido dá muito negativo, é assintomático, beleza. Se esse então tem três possibilidades: ou é a sífilis confirmada, ou é a sífilis provável, ou é negativo, certo? Confirmado, negativo ou provável. É provável, aí a gente vai ponderar se vai usar a cristalina ou a benzatina. É confirmada, é sempre cristalina. E é negativo, a gente não vai tratar, certo?
E aí a gente vai ver aqui por esse esquema, certo? Então, quando vocês verem penicilina bezatina, é uma provável sífilis, certo? Uma provável. Quando a gente vê alteração de líquor e tudo, e alteração com sintomas, a gente sempre vai tratar com a cristalina, que é a que a gente já está diagnosticado e confirmado. Conseguiram chegar lá? Esse arquivo está no Classroom, tá? Leiam essa tabela, isso aqui vai ser cobrado, tá? Então, veja direitinho, vejam o esquema para vocês entenderem quando a mãe é não tratada, quando a mãe é tratada. E aí quando o bebê tem sintoma e não tem sintoma, e quando a gente faz o tratamento, quando a gente não faz, quando a gente opta pela cristalina, quando a gente opta pela bezatina, certo? Só toques assim. Certo. Então, os exames do bebê demonstraram o VDRL de 1 para 16, líquido normal. Como deve ser realizado o segmento desse recém-nascido após a alta hospitalar? Esse bebê tem que ser feito VDRL seriado para ver se esses títulos vão reduzir. Quando a gente trata esse bebezinho ainda lá no hospital, mesmo que a gente faça 10 dias de tratamento com a penicilina cristalina, a gente fazer o VDRL logo após o tratamento, ele não vai ter abaixado ainda, certo? Então a gente não fica triando o VDRL do bebê logo depois do tratamento. Quando que a gente vai repetir esse VDRL para ver se esse tratamento funcionou? Como é que está esse bebê? 1 mês, 3 meses, 6 meses de vida, tá? Junto com isso, sempre vai ter avaliação oftalmológica, neurológica, audiológica, certo? Desenvolvimento neuropsicomotor, exame físico desse bebê, direitinho lá na puericultura, tá? Então, como é que a gente dá alta da sífilis para esse bebê? Então, as avaliações foram normais e 2 exames de VDRL negativos após os 6 meses de vida, a gente não precisa mais ficar solicitando VDRL, a gente considera como curado, tá? Como tratado. E, geralmente, a gente faz só um teste após os 18 meses de vida, tá? Então, 18 meses, vai fazer lá o teste, 1, 3, 6 meses. VDRL negativou, a gente vai solicitar um único teste lá mais ou menos com 18 meses, dando tudo negativo, o bebê está tratado, certo? Na avaliação lá dos 6 meses de vida desse bebê, o VDRL dele deu 1 para 24. Antes era 1 para 16. Então voltou a aumentar. O que a gente vai. Qual é o diagnóstico então? O que a gente tem que fazer? Não, esse aí ó, já tem 6 meses de vida. Agora não importa mais o tamanho. Então a gente considerou que falhou no tratamento, certo? Houve uma falha de tratamento e aí a gente vai. A gente viu que tem uma persistência dessa titulação reagente. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer a punção lombar dessa criança, certo? Realizar uma nova análise desse VDRL e realizar o tratamento de 10 dias com a penicilina cristalina. Mesmo se ele tiver realizado esse mesmo tratamento ao nascimento. Fechou? Dúvidas? Perguntas? Não, sim, né? Gente, eu mandei esse arquivo lá no Class pra vocês. Tem da tóxico também junto no mesmo arquivo, tá certo? No mesmo arquivo tem as infecções congênitas, tem sepsis neonatal, desse mesmo arquivo que eu mandei pra vocês, que é um arquivo do Ministério da Saúde, que é muito legal, tá muito interessante de ler, é fácil de entender a didática que eles têm nesses arquivos, certo? Vou mandar agora no Class, mando
agora. Vocês estão fazendo ela pensou na nossa não, ela colocou mais e cadastrou nesse ponto joga no Corinthians, tem Corinthians. Obrigada. Não, tô ligado. Ó, o primeiro saiu igual. Sua votação aqui, ó. Ó a sua votação.